é que essas estruturas reprodutivas macroscópicas, elas na verdade são formadas por hifas, que são os tipos celulares específicos dos fungos, né? Então, essa imagem mostra aqui, né, as hifas formando, dando forma, na verdade, para essa estrutura reprodutiva. Tá? A mesma coisa acontece no cogumelo, tá? Também é formado por hifas, né? Mas essas estruturas visíveis a olho nu, os macrofungos, né, que a gente vê, são estruturas reprodutivas, ou seja, o corpo dos fungos, ou seja, o micélio, a estrutura somática, muitas vezes ela fica escondida no substrato de terra, dentro da madeira, dentro das folhas, da serrapilheira, e a gente não consegue ver. Tá? Então, essa é uma informação bem importante. De modo geral, aquilo que a gente vê é apenas a estrutura reprodutiva dos fungos, tá? Não é a estrutura somática. Aqui, por exemplo, retirando um pouquinho da terra, a gente consegue ver um micélio branco, né? Que deu origem a esses cogumelos aqui. Tá? Esses cogumelos, na verdade, nada mais são do que estruturas produtoras de esporos, tá? E que fazem a dispersão dos esporos. Tá? Eu coloquei essa imagem para mostrar para vocês como os fungos crescem. Né? Eles têm esse padrão de crescimento radial, né? Onde vão se ramificando e vão se estendendo. Ou seja, as hifas têm um crescimento que é ilimitado praticamente. Claro, quem dá limite a esse crescimento muitas vezes é o substrato, né? Que molda, digamos, esse formato. Tá? Mas esse efeito de crescimento radial que a gente observa naquela placa de terra, a gente pode observar aqui, por exemplo, no gramado. Tá? Então, percebam que a gente tem um crescimento radial aqui da estrutura somática e é lá na ponta das hifas, ou seja, na margem do micélio, é que vai acontecer a diferenciação e a produção das estruturas somáticas. Tá? Então, assim, se não existe nenhum limitante e existe recurso disponível, o fungo ele continua crescendo somaticamente, continua se desenvolvendo. Mas em algum momento pode haver algum choque de temperatura, corte de oxigênio ou até mesmo a falta de nutrientes, e esse organismo então ele desperta do ponto de vista reprodutivo e acaba se especializando, formando essas estruturas reprodutivas que a gente chama de cogumelos, orelhas de pau, tá? Que tem uma única função, que é a produção e a liberação de esporos. Então é por isso que a gente vê nos gramados por aí esse círculo das fadas, né? Mas não tem mística nenhuma por trás disso, né? Na verdade é só porque as estruturas reprodutivas acabam surgindo na margem do micélio, ou seja, lá na ponta das hifas, que é onde existe a possibilidade de diferenciação, né, e a produção de estruturas reprodutivas. Tá bom? Obviamente, quando a gente vê uma árvore, um tronco como esse da imagem, a gente não tem essa percepção de crescimento radial, certo? Mas a gente sabe que aquela estrutura reprodutiva que está ali pelo lado de fora da planta, né, essa orelha de pau, na verdade, ela foi produzida por um organismo que está crescendo somaticamente lá dentro da planta. Seja ele um parasita ou seja ele um saprófita, né? Em algum momento esse micélio vai se diferenciar e vai produzir essa orelha de pau, que tem a função específica de produção de esporos e liberação desses esporos para o ambiente. Tá? Bom, um dos grandes problemas que existe na micologia, principalmente na parte de entendimento da ecologia, né? Por exemplo, é muito difícil da gente falar sobre abundância em fungos, né? Por quê? Porque a gente não consegue reconhecer indivíduos.
né? Se aquele micélio ele pode crescer de forma ilimitada, eu posso ter um indivíduo que é gigantesco, espalhado por baixo de uma floresta, né? Na verdade, o que a gente vê dos macrofungos é apenas estrutura reprodutiva. Então, uma estrutura reprodutiva não necessariamente significa um indivíduo, certo? Nesse caso aqui, é fácil da gente dizer que essas estruturas reprodutivas, essas orelhas de pau, representam diferentes indivíduos, porque, na verdade, representam diferentes espécies. Aqui tem uma espécie do gênero Trametes e aqui tem uma espécie do gênero Pycnoporus. Então, macromorfologicamente, a gente já consegue reconhecer que são espécies diferentes e, por consequência, a gente sabe que são indivíduos diferentes, né? Agora, nesse caso aqui, onde os cogumelos têm uma morfologia muito parecida, tá? E são, né, da mesma espécie, é muito difícil a gente dizer quantos indivíduos pode ter aí. Pode ser um indivíduo só produzindo todas essas estruturas reprodutivas, tá? Ou podem ser vários produzindo essas estruturas reprodutivas no tronco. Ok? Eu queria mostrar para vocês esses cogumelos aqui, que são de uma espécie chamada Armillaria ostoi. E essa fotografia, inclusive, vem lá dos Estados Unidos e ela representa as estruturas reprodutivas, os cogumelos do maior organismo vivo que existe no nosso planeta. Tá? Não é uma baleia, não é uma árvore, o maior organismo é um fungo e ele ocorre lá nos Estados Unidos. Tá? Então, os pesquisadores através principalmente de dados de biologia molecular, reconhecem que esse fungo ele pode se estender aproximadamente numa área de 9 quilômetros quadrados. Tá? Na verdade, é uma espécie agressiva, parasita, e ela acaba matando as plantas da floresta de pinheiro que tem lá, né? E eles, inclusive, conseguiram mapear essa área de ocorrência desse organismo, tá? E através da reconhecida taxa de crescimento anual, eles calculam aí que esse organismo esteja presente nessa floresta há mais de 2.000 anos, tá? E que tenha uma biomassa micelial, vamos dizer assim, né, uma estrutura somática espalhada por baixo dessa floresta, matando essas árvores, que corresponda a mais de 600 toneladas. Né? Então, é um organismo gigantesco. Tá? Acho que é um caso bem interessante, quem tiver mais interesse pode buscar literatura, tem vários vídeos na internet que falam desse fungo. Tá? Uma coisa importante que, para a gente fechar essa parte da aula, é que a gente sabe que os fungos estão lá na floresta, né? E a gente reconhece uma grande diversidade de fungos, certo? Mas o mais importante é que essas estruturas reprodutivas representam apenas uma parte do organismo, né? Os organismos, os fungos, eles estão espalhados de uma outra forma na floresta, de uma forma que a gente não consegue ver. Ou seja, ocupam praticamente toda a rizosfera, né, de uma floresta, ocupam toda a superfície do solo da floresta, estão na serrapilheira, estão dentro das árvores, dos troncos. Tá? Os fungos, somaticamente falando, estão conectados com todos os componentes bióticos e abióticos de uma floresta. Tá? E uma coisa interessante é que, por mais que a gente vá para uma floresta e a gente não consiga ver estruturas reprodutivas, a gente sabe que os fungos estão lá, desenvolvendo uma grande quantidade de funções. Por exemplo, conectando
as plantas através das ectomicorrizas, passando nutrientes de uma planta para outra, informações de uma planta para outra, ok? Estão lá decompondo matéria orgânica, seja de serrapilheira, das folhas que caem na floresta ou dos troncos que estão ali em decomposição, ou seja, estão lá desenvolvendo esse serviço ecossistêmico extremamente importante, que é o da ciclagem de nutrientes, né, a ciclagem do carbono, ou seja, na medida em que as plantas de uma floresta fixam carbono, através da fotossíntese, os fungos vão lá e degradam e mineralizam essas plantas, esse tecido vegetal. Então fazem essa ciclagem dos ambientes naturais, essa manutenção dos ambientes naturais. Okay? Bem, pessoal, esses fungos, os macrofungos, eles são cosmopolitas, isso quer dizer que eles ocorrem em praticamente todos os ambientes, os ecossistemas, biomas, domínios fitogeográficos que ocorrem no nosso planeta, tá? Então, claro que dependendo das condições, vai existir algumas espécies, né, que só existem naqueles ambientes, ou seja, os ambientes, principalmente aqueles mais extremos, eles acabam selecionando, né, uma diversidade particular, endemismos, né? Então, mas os macrofungos, de modo geral, existem em todos os tipos de ecossistema, né? Todos os ambientes, né? Estão muito bem distribuídos pelo planeta todo. Okay? A funga, então, como eu falei agora há pouco, ela acaba variando, né? A sua composição, a sua diversidade varia no espaço e no tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que como a fauna e a flora são diferentes em diferentes ecossistemas, em diferentes ambientes, né? Por exemplo, no mangue a gente tem uma composição de animais e de plantas, que é diferente da composição de animais e de plantas de uma restinga, né? Ou de outros ecossistemas, de outros domínios fitogeográficos, tá? Então, se isso acontece para a fauna e para a flora, também vai acontecer para a funga. Ou seja, esses diferentes ambientes, ecossistemas, acabam hospedando uma diversidade diferente também de fungos, certo? Uma composição diferente, né? Eu nem estou falando aqui apenas de riqueza, né? Pode ser, claro, que em alguns ambientes tenham mais espécies e em outro ambiente tenham menos espécies. Mas a composição, ou seja, a diversidade existente no ambiente vai variar, tá? E essa variação acontece, portanto, no espaço. Tá? É claro que existem algumas espécies que estão distribuídas de uma forma mais ampla, ocorrem mais do que um ambiente, 2, 3 ambientes, né? São as espécies que a gente fala que são cosmopolitas, né? Ou que são amplamente distribuídas, certo? Essa funga, então, ela também acaba variando no tempo, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Que em determinado momento, né, em uma estação específica, em determinado ecossistema, você tem uma diversidade ativa, né? Vou mostrar o exemplo aqui da caatinga, né, que sofre uma alteração bem significativa de uma estação para outra. Tá? É que o ambiente comum, né, de caatinga, quando acontecem as chuvas, a caatinga fica desse jeito. Né? Então, não só as plantas florescem, né, aparecem, mas também animais passam a ficar mais ativos e os fungos também acontecem com os fungos, tá? A mesma coisa aqui na nossa região, aqui na Mata Atlântica, por exemplo, acontece com a floresta estacional semidecidual, né? Quando a perda das folhas do extrato mais emergente das plantas, né? Por isso que ela se chama estacional semidecidual, ou seja, parte da floresta perde as folhas. Então há um input de carbono na serrapilheira dessa floresta que vai mexer com certeza com a biodiversidade existente ali, né? Então a funga, ela
assim como a fauna e a flora varia no espaço, também varia no tempo. Tá? Bom, para encerrar então nossa aula, eu quero dizer que quando tivermos aulas práticas, a gente vai ter a oportunidade de fazer uma expedição de campo, tá? Para aprender como reconhecer os organismos no ambiente, o que coletar, né, de material, de informações, tá? Sobre os materiais naquele ambiente, né? A gente também vai aprender como preservar essas amostras e depois a gente vai trabalhar isso em sala de aula, né, durante as nossas aulas práticas, né, para reconhecimento das diferentes regiões anatômicas dos macrofungos, certo? E também para aprender um pouquinho sobre qual é a terminologia mais adequada, certa, que a gente tem que utilizar para os fungos, né? Uma coisa que eu já quero deixar claro desde agora é que os esporomas, tá, de ascomicota e de basidimicota, eles devem ser chamados pela terminologia correta, que é ascoma, basidioma. A gente até pode encontrar na literatura ascomata, basidiomata, não tem problema. Tá? O que a gente não pode utilizar é uma herança, né, uma terminologia que vem lá da época em que os fungos eram tratados como plantas. Né? Então, assim, vocês vão encontrar na literatura, né, esses termos, né, como ascocarpo, basidiocarpo, corpo de frutificação, esporocarpo, carpóforo, tá? Mas, como os fungos representam uma linhagem independente, tá? E a gente precisa então assumir uma terminologia mais adequada para os fungos, né? Porque essas estruturas aqui de fato não tem nada a ver com frutas, não são plantas, são fungos, tá? Então a gente vai chamar de esporomas, né, esporóforos, esporomas de tipo ascoma e basidioma, quando se tratar de ascomicota e basidimicota respectivamente, ok? E durante as nossas aulas práticas, a gente então também vai reconhecer diferentes grupos morfológicos, que não necessariamente são grupos naturais, né? A morfologia, ela, na verdade, a gente já sabe que a morfologia ela pode gerar essas classificações artificiais, né? Mas, de um ponto de vista didático, a gente vai trabalhar assim com grupos morfológicos, né? Como, por exemplo, os cogumelos, que são lamelados, cogumelos poroides, as orelhas de pau gelatinosas ou não gelatinosas, os fungos coraloides, os fungos corticioides, tá? Entre outros fungos que a gente vai encontrar, né, possivelmente no nosso campo, ou que a gente vai apresentar de material para vocês que a gente tem na nossa coleção didática, né, como faloides, como os gasteroides de modo geral, né, alguns discoides, alguns ascomas diferentes e muito particulares, muito conhecidos, né? E claro, também vamos trabalhar os líquens, né? Os líquens crostosos, folhosos e os fruticosos, ok? Então, a partir do material que a gente coletar e do material que a gente tiver em sala de aula, a gente vai fazer descrições, a gente vai montar chaves de identificação, certo? E vocês, inclusive, vão os materiais que vocês coletarem, vocês vão poder passar em chave e buscar, identificar, determinar as espécies. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.